Caros professores, caras professoras, meu nome é Silvia Gasparinha Colello, eu sou docente da Faculdade de Educação da USP e foi com imenso prazer que eu aceitei esse convite tão simpático para participar da 7ª Semana Rede Pedagógica para falar desse tema que eu considero tão importante, alfabetização e letramento, procedimentos, teoria e prática. E sobre esse tema, o que me vem à cabeça logo de cara é uma tirinha daquela célebre personagem, a Mafalda, que todo mundo conhece, do Quino. E é uma tirinha, logo no primeiro quadrinho, é uma cena de escola, de aula, e a professora, super bem intencionada, está tentando ensinar a família do Mamemi Mamu. E aí ela começa, mi mamá, me mima, amo mi mamá. E aí a Mafalda levanta lá da carteira, chega para a professora e fala, parabéns, professora, pelo visto a sua mãe é ótima. Volta para a carteira e diz, agora por favor ensine para a gente coisas realmente importantes. De uma forma muito divertida, o Quino faz nessa tirinha uma crítica muito pertinente que mostra a oposição entre o ensino que se faz na escola, ou pelo menos que se fazia durante muito tempo, e os apelos do nosso mundo, que são também os apelos dos nossos estudantes e dos nossos alunos. E eu fico pensando, assim, o que é que a Mafalda está querendo? O que é que ela está pedindo para a professora? Eu fico com a impressão de que muitos dos nossos alunos que não têm interesse na escola, que são apáticos ou mesmo indisciplinados, são alunos que não vislumbram na atividade escolar coisas do seu mundo. É nesse contexto, é no contexto dessa crítica que apareceu o termo letramento e que apareceram todos os estudos do letramento. Como vocês sabem, durante muito tempo a gente tinha uma dicotomia, alfabetizados e analfabetos. E com essa dicotomia a escola funcionava numa determinada direção, a própria visualização da sociedade leitora no Brasil era feita a partir dessa dicotomia. Mas os tempos mudaram. E como diz a professora Magda Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, quando os tempos mudam, a gente tem novas realidades. E novas realidades pedem novos termos, pedem uma nova forma de conceber os nossos desafios. E foi exatamente o que aconteceu. No final do século XX, a gente teve uma série de mudanças políticas e econômicas, como a globalização, a configuração do mercado de trabalho, a configuração da sociedade de consumo. Também tivemos as questões da tecnologia, com a explosão aí de tantas tecnologias, desse mundo tecnológico. Tivemos também, particularmente no Brasil, a questão da abertura política e das demandas sociais cada vez mais fortes pela inclusão. Como se tudo isso não bastasse, a gente teve também uma série de estudos sobre a aprendizagem da língua escrita que apontavam numa outra direção diferente daquilo que a gente fazia. Foi ficando claro que tão importante quanto conhecer as letras, as sílabas e tudo mais, era preciso lidar com essa sociedade leitora. Era preciso transitar nesse mundo de muitas linguagens. Isso foi ficando muito claro. E é por isso que o termo letramento no Brasil, em Portugal, literacia, ambos foram traduzidos do termo literacy em inglês, com essa ideia de uma aprendizagem mais funcional e conectada com a realidade. E aí
no começo, aí na década de 90, o termo foi aparecendo, foi pipocando cá e lá, com diferentes autores, todos eles remetiam a essa ideia de uma aprendizagem relacionada com as necessidades sociais, mas com diferentes nuances, com diferentes conotações. Foi aí que essa mesma professora, Magda Soares, escreveu este livro, Letramento, um tema em 3 gêneros, da editora Ática, que eu recomendo profundamente para vocês, que foi quando ela botou a ordem na casa e definiu os 2 termos que acabaram sendo dicionarizados pelo dicionário Wise só em 2001, portanto é um termo muito novo. E ao definir, ela estabeleceu as relações entre alfabetização e letramento. Então, para a Magda Soares, a alfabetização é a ação de ensinar ou aprender a ler e escrever. É ter domínio do sistema, é entender como que a linguagem escrita funciona. E o letramento, por sua vez, é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever minimamente, né, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a leitura e a escrita. É essa exatamente a definição. E esses 2 termos, estado e condição de quem cultiva a língua escrita, são super importantes, porque mostram que a aquisição plena da língua escrita garante uma nova relação do sujeito com a sociedade. E aí surge uma questão bem interessante, que é assim, mas como que a alfabetização se relaciona com o letramento? Como essas 2 coisas convivem? E aí, quando a gente pode descartar as dicotomias que tão fortemente marcaram os nossos discursos e as nossas culturas escolares, a gente tem pelo menos 4 situações. A primeira situação é ideal, é do sujeito alfabetizado e letrado. Então, ele conhece o sistema e ele sabe como que esse sistema funciona na sociedade. A segunda situação é o pior caso, né, que é do sujeito não alfabetizado e pouco letrado. Então, ele nem conhece a língua e nem sabe como usar. E aí nós temos 2 outros casos bem interessantes, que é do alfabetizado pouco letrado, que é aquele sujeito que até aprendeu a ler e escrever, mas que não consegue ser um usuário da língua escrita. Por exemplo, ele sabe ler e escrever, mas ele não executa uma receita culinária simples. É o chamado analfabeto funcional. Parece que ele é alfabetizado, mas ele realmente não usufrui desse conhecimento para viver no seu mundo. E, finalmente, a gente tem a situação do não alfabetizado e letrado. É o sujeito que conhece pouco as letras, né? Ele tem um conhecimento pequeno, mas ele sabe bem como que funciona a sociedade letrada. Então, a gente tem aí diferentes nuances, diferentes situações de convivência e que mostram para a gente uma nova forma de conceber essa realidade. Então, vamos pensar um pouco. O Brasil tem hoje entre 11 e 12 milhões de analfabetos. Uma realidade impensável para uma sociedade que pretende ser democrática. Mas, quando a gente muda a pergunta, em vez de perguntar quantos alfabetizados ou quantos analfabetos a gente tem, se a gente mudar a pergunta e falar o que os brasileiros supostamente alfabetizados dão conta de fazer com a língua, aí a gente vê que o buraco está muito mais embaixo, porque o índice de analfabetismo funcional é muito grande e o número de pessoas brasileiros que efetivamente leem e escrevem e são capazes de interpretar texto, de comparar, de escrever, de expressar suas ideias, é um número muito
pequeno? Bom, como vocês podem imaginar, a entrada desse novo conceito de letramento trouxe muitas implicações e gerou muitos debates. Esses debates e essas implicações eu tratei aqui neste meu livro, que é Alfabetização e Letramento, Pontos e Contrapontos. Também fica essa indicação para vocês. É um livro escrito por mim, junto com o professor Sérgio Leite e organizado pela professora Valéria Arantes, da Sumos. Nesse livro, eu discuti um pouco os impasses, as dificuldades e os desafios. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer os méritos da entrada desse termo letramento, e os méritos são muitos. Eu acho que quando a gente botou uma nova palavra, letramento, para vislumbrar o ensino da língua escrita, a gente desvelou o que havia no ensino e na aprendizagem para além da mera decodificação. Então, na hora que a gente dá um nome, fica muito mais claro quais os nossos objetivos da educação e, principalmente, quais as práticas que a gente tem que ter, em que direção que o ensino tem que caminhar. Mas eu acho que, por um outro lado, a gente corre um risco, porque quando este conceito é mal assimilado, as pessoas tendem a ver assim, já sei, eu vou alfabetizar segundas, quartas e sextas e vou letrar terças e quintas. Ou então, algo assim, na educação infantil a gente letra, no ensino fundamental a gente alfabetiza e a partir do Fundamental 2 a gente volta a letrar. Ou seja, o grande risco é a gente trabalhar com essas duas perspectivas, alfabetização e letramento, de modo segmentado. E aí, então, fica o desafio de trabalhar numa perspectiva integrada, como diz a própria Magda Soares, que é o alfabetizar letrando. Eu também discuti essa questão, os desafios nesse meu novo livro que acabou de sair, que é Alfabetização, o que, porquê e como, também da editora Sumos, discutindo quais os princípios e quais as orientações e quais as diretrizes para um alfabetizar letrando. A verdade é que não existem mais métodos, porque se a gente tem que alfabetizar em função do sujeito, em função dos apelos sociais, em função da sua realidade social, em função do que ele sabe, a gente tem que mudar um pouco aquilo que a gente fazia, que era aquela noção de método como uma coisa pré-programada, um passo a passo. Não existe mais isso. E hoje, mais do que nunca, os professores estão sendo convidados a ter uma compreensão ampla desse desafio do alfabetizar letrando, articular o conhecimento da língua com as possibilidades de uso. Na prática, isso significa trabalhar na sala de aula com a língua de um modo contextualizado, significativo, com um efetivo propósito social e, como não poderia deixar de ser, de modo desafiador. Fica aí, então, o convite para o nosso debate, essa nossa conversa que eu espero que não termine por aqui. Caso vocês queiram saber mais, eu convido vocês para visitarem o meu site, onde vocês podem encontrar uma série de outros textos, vídeos, videoaulas sobre o assunto. É silviacolelo, tudo junto, .com.br, Colelo com 2 L's no Lô. É isso, muito obrigada.